Santo Agostinho, fazendo uma meditação a respeito do Salmo que foi proclamado, Salmo 145, em determinado momento, ele assim se manifesta. Ele faz uma exortação aos seus ouvintes. Não te ocupes com o que foi feito, afastando-o quem o fez. Na minha vida, há tantas preocupações inúteis. Há preocupação com horário, há preocupações com os compromissos sociais, tantas preocupações que podem me afastar daquele que é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Inclusive, a consagração dominical. Há pessoas que estão absorvidas pelas suas agendas pessoais, cristãos, católicos, que o domingo não se distingue entre os outros dias. É um dia como qualquer outro. Cuidado. Relativizemos todas as coisas diante do Senhor Jesus. Inclusive, relativizemos o nosso tempo, os nossos compromissos, as nossas agendas. O que conta é que nós estejamos na presença do Senhor. Isso é que vale mais, é que conta. Tomemos o Evangelho para a nossa vida espiritual, para a nossa formação. O Senhor Jesus Cristo, no exercício do seu ministério, diz o Evangelho, dizia no seu ensinamento, não é qualquer ensinamento, é um ensinamento que converge para aquilo que ele é. O Senhor Jesus não é como o professor que ensina a partir dos livros, ele ensina a partir da sua própria vida. Nele há uma convergência entre ser e dizer, dizer e ser. Disse, guardai-vos dos escribas. Marcos 12, 38. Como mestre por excelência, o Rabi, o único mestre, é o Senhor Jesus, único mestre Senhor. O Senhor Jesus ensina o reto modo de ser religioso, o modo autêntico de ser cristão. Só Jesus nos ensina. A ganância, a mesquinhez e a exibição pública tornam um culto vazio sem sentido. Quantas pessoas, se pudessem, colocariam a sua vida no lugar do Evangelho? Nas celebrações e nas festas, nas bandas, às vezes o sacerdote sofre no intuito de convencer a pessoa, aqueles que pedem uma intenção particular, de que o centro não é a vida de um homem ou de uma mulher. Cristo é o centro. Às vezes as pessoas querem fazer do templo passarela de exibição. Aquela capela muito humilde. Eu vou lá naquela igreja onde eu encontro as pessoas que têm nome rico. Quem eu vou encontrar na capelinha? Encontra Jesus, né? Tenhamos cuidado com isso. A ganância, a mesquinhez e a exibição pública, a exibição
tornam o culto vazio, sem sentido. O manto de oração envolve os verdadeiros fiéis que buscam o prestígio e a honra de Deus. Estamos aqui porque nós buscamos não o nosso prestígio, não a nossa honra, mas o prestígio e a honra de Deus. Se não for isso, o culto não tem sentido, é idolatria, queridos irmãos. Ah, padre, o senhor falou o nome na missa uma vez só. Eu digo, quantas vezes eu falei o nome de Jesus? Papa João Paulo II, nas vigílias do jubileu do ano 2000, lançou a campanha Reevangelizar os batizados. Os verdadeiros fiéis buscam o prestígio e a honra de Deus. Comenta Papa Bento XVI. A ação litúrgica, aqui, a oração, a ação litúrgica, nunca pode ser considerada genericamente prescindindo do mistério da fé. Eu não posso presidir uma celebração fora do mistério da fé. Pois a celebração constitui a profissão de fé. Com efeito, a fonte da nossa fé e da liturgia eucarística é o mesmo acontecimento, a doação que Cristo fez de si próprio no mistério pascal. Tomemos a primeira leitura e o Evangelho, Marcos 12. Encontramos a expressão viúva. Nos dois textos tem a figura da viúva. Esta expressão determina um nexo entre as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Que coisa o Evangelho nos instrui, nos exorta? Todo pecado contra a religião será punido, porque é idolatria. O profeta Elias é nutrido prodigiosamente, livro dos Reis, 17:7, porque não chovia mais na terra. O Senhor enviou a Sarepta na casa de uma viúva, e com o resto de víveres, a viúva esperava a morte para si e para o seu filho. No entanto, ela fez uma profissão de fé na providência de Deus e deu tudo ao profeta. A Escritura ressalta na personalidade emblemática da viúva os seguintes elementos. Também esses elementos servem para a nossa vida espiritual. Dedicação interior. Estamos aqui em uma consagração da nossa interioridade ao Senhor Jesus. Dedicação interior e a generosidade. Dedicação interior e generosidade, termos que evocam a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se entregou por todos nós com grande generosidade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por aqueles que amam, seus amigos. A viúva, segundo o Evangelho, não reserva nada para si, doa-se completamente. Esta viúva, diz o Evangelho, lançou mais que todos, declara Jesus. O relato do Evangelho, portanto, faz sobressair dois atos, duas atitudes. Um ato humano, do rico, que simplesmente ofereceu o excedente, ofereceu aquilo que lhe sobrava, o ato do rico, e o ato da viúva, que é um ato de fé. A palavra diz, na sua penúria, oferecer tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Oferecer tudo que tinha para viver.
Queridos irmãos, é necessário que façamos a nossa profissão de fé na providência de Deus. Na providência de Deus. A providência divina. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. A divina providência é real. Façamos a experiência. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos, das suas necessidades. O Pai cuida. Diz o Evangelho de Marcos 6, 31 e 33. Por isso, não andeis preocupados, dizendo, queremos comer, ou queremos beber. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que conta é buscar a Deus em cima de todas as coisas. Isso é o que conta. No centro da liturgia da palavra encontra-se o gesto, o grande gesto, o nobre gesto da viúva, que lançou no tesouro do templo as suas últimas reservas. Um gesto que, graças ao olhar atento de Jesus, Jesus nos olha, hein? Graças ao olhar atento de Jesus, tornou-se proverbial o óvulo da viúva, sinônimo da generosidade extrema de quem não hesita a oferecer o pouco que possui. O templo, o templo, é o palco do enredo formado por duas consciências. A primeira, daqueles religiosos exibidos, daqueles que são religiosos para o mundo e não para Deus. E a consciência da tímida viúva. A palavra diz o seguinte: Jesus, sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava moedas no tesouro e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vendo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. O Senhor revela o seu próprio mistério, o mistério pascal, o mistério de salvação. Ele é o templo vivo e definitivo. O Senhor Jesus é o lugar onde eu posso encontrar Deus. Em que lugar eu encontro Deus? Em Jesus Cristo. O gesto da mulher, evidenciado por Jesus, contém um grandioso ensinamento. Ele mesmo, Jesus, é a medida de todo ato de religião. Sou religioso à medida em que imito Jesus. A viúva ofereceu a sua vida. Ela entregou-se nas mãos de Deus pelos outros. Mas não é isso que nos leciona de modo singular o Evangelho da Paixão. Está escrito em Hebreus 5, 7 a 10. É ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão, e se tornou, para todos os que lhe obedecem, o princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos irmãos, ofereçamos ao Senhor, consagremos ao Senhor Jesus o nosso tempo, a nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos. Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,